Bem, galera, neste vídeo aqui eu vou tentar sintetizar, tentar resumir aqui como a internet funciona, beleza? Bem, talvez esse seja um vídeo de programador para outros programadores, mas eu acho que uma pessoa também mais leiga tem certos conhecimentos para ela tirar daqui, beleza? A gente vai entrar em conceitos de rede aqui, mas eu vou tentar ser bem superficial para não ficar algo muito aí verboso, muito chato, né? E etc, beleza? A referência de redes que eu tenho, né, é o livro do Gabriel Torres, tá? Redes de computadores por Gabriel Torres. Ele também tem um curso na Udemy, eu recomendo bastante para vocês, tá? Eu li o livro dele, eu acho que umas 3, 4 vezes e não aprendi tudo. É muita coisa, não aprendi tudo. Várias coisas eu esqueci, mas assim é a nossa vida, né? Conforme a gente vai, né? Você que é um constante aprendedor, você esquece, tem que revisar. É assim, não tem como, beleza? E outro ponto que eu quero deixar aqui é que se você se você não entender muito bem esse vídeo aqui, não é porque você é incapaz de aprender ou que você é burro, tá? Jamais, né? É simplesmente porque você não tem os pré-requisitos, os conhecimentos que são pré-requisitos, para você entender melhor o que eu vou falar aqui, beleza? Mas aqui eu vou tentar, eu vou diagramar, né? Para ficar algo mais visual e mais fácil aí de entender, beleza? Então, bem, pessoal, eu vou começar falando dos servidores DNS, tá? Vai ser um ponto inicial muito legal para a gente entender várias outras coisas, tá bom? Vocês vão aí entender muita coisa legal de redes e como a internet funciona por detrás, beleza? Então, bem, pessoal, antes de começar, vamos colocar um negócio aqui na nossa cabeça, tá? Vamos entender o seguinte, tá? O que são redes de computadores? Ou melhor, qual é o propósito de você criar uma rede, né? De computadores, né, pessoal? Seguinte, você cria uma rede porque você quer interconectar computadores e permitir com que eles se enxerguem e permitir com que eles troquem informações, dados, recursos, zeros e uns entre si, né? Então você cria uma rede, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, uma rede, né? Imagine, por exemplo, a rede da sua casa, né? Você cria uma rede porque você quer conectar computadores, ó, você quer colocar eles aqui dentro, né? E aí, quando eles estão dentro dessa rede, significa que eles estão conectados, né? Significa, ou melhor dizendo, que eles se enxergam, né? Então, se um computador, né, se um computador, um smartphone, um smartwatch, eles estão conectados à mesma rede, significa que eles se enxergam, e se eles se enxergam, significa que eles conseguem trocar informações entre si. Ou seja, se esse cara aqui quiser conversar com esse cara, ele consegue, porque ele está na mesma rede. Se esse cara quiser conversar com esse cara aqui, ele também consegue. E assim vai, tá entendendo? Então a gente monta a rede com esse propósito, né? De fazer com que máquinas, né, se interconectem e elas consigam trocar informações entre si, ou seja, zeros e uns, beleza? Basicamente falando, beleza? Deixa eu deletar isso daqui, né? Que aí, esse daqui foi mais um exemplo. Tem outros exemplos que eu vou deixar ali no diagrama, beleza? Então, coloque isso na sua cabeça, tá? É basicamente isso, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com os servidores DNS, tá? Que é um conceito muito importante, beleza? Então vamos lá, pessoal. Na internet, né? Ou melhor, quando se trata de redes de computadores, né? Todo computador dentro de uma rede, ele vai ter um endereço IP, né? O nome já é bem claro, né? Endereço, né? Para que serve o endereço da sua casa? Serve para você, né? Por exemplo, se o Correios quiser enviar um pacote para sua casa, você tem que dar um endereço, seu endereço, porque aí ele vai conseguir enviar o pacote certinho para onde você tá, para sua casa, né? Então em redes, né? Os computadores eles também têm que ter um endereço, justamente para quando o outro computador, né? Para quando o outro carinha quiser enviar um pacote de dados para ele, né? Enviar informações, né? Ele também tem que ter um endereço que é único, né? O endereço IP ele é único, para ele poder identificar justamente, né? Para ele saber qual é o computador que ele está enviando ali certinho, né? Por isso que o computador, por isso que os dados chegam no seu computador e não chegam no computador, no seu smartphone, né? Enfim, beleza? Resumindo, né? Então,
cada cara aí dentro da rede de computadores, ele tem que ter um endereço IP, né? Para poder você conseguir se comunicar com ele. Para que máquinas consigam se comunicar com eles, né? Enviar pacotes de dados. Só o que acontece, pessoal? Esses endereços IPs, né? Você já deve estar familiarizado. Eles são valores numéricos, né? E aí o que acontece? Valores numéricos são valores que nós seres humanos não lidamos muito bem com eles, né? A gente lida melhores com valores que são nominais, ou seja, que são referentes a nomes, do que valores que são numerais, ou seja, que são relacionados a números, né? Que são valores numéricos, beleza? Então, por exemplo, né? É muito mais fácil a gente decorar o valor nominal google.com do que a gente decorar um valor, sei lá, endereço IP, né? Escrevi tudo errado, endereço IP, vamos ver um exemplo aqui. Ele vai dar aqui o exemplo clássico 192.0.2.1, né? Enfim, é muito mais fácil ainda, apesar de ser um endereço bem comum e bem fácil, é muito mais fácil você lidar com valores que são nominais, referentes a nome, do que você lidar com valores que são numerais. Caio, por que você está falando isso? Pessoal, é para isso que existem os servidores DNS, né? Então, o que acontece? Né? Por trás de cada domínio, né? O que é que acontece, ou melhor, vamos colocar assim, o que é que acontece quando você pega um domínio, né? Ou seja, uma URL de um site, né? Por exemplo, google.com, né? E aí você cola ela aqui nessa barrinha e aperta Enter, né? O que é que acontece? A primeira coisa que o browser vai fazer, né? É uma consulta DNS. Ou seja, ele vai fazer essa consulta DNS para saber qual que é o endereço IP que está por trás desse domínio. Ou seja, qual é o endereço IP esse domínio ele aponta, né? Porque lembra, eu só consigo me comunicar com outro computador se eu tiver um endereço IP dele, que é um valor único, né? Então só consigo me comunicar com outro computador se eu tiver um endereço IP. Só que para a gente é muito mais fácil eu colocar um domínio, um valor nominal, do que trabalhar com valores numerais, né? Então o sistema de DNS ele foi feito para isso, né? Basicamente para fazer essa conversão, né? Então vamos lá, ó. Eu vou apertar Enter aqui, né? E aí o browser ele fez uma consulta DNS e nessa consulta ele passou esse domínio, google.com, esse valor. Aí ele perguntou para o servidor DNS, perguntou assim, ó, servidor DNS, qual que é o endereço IP que está por trás desse domínio? Aí o servidor DNS foi lá e respondeu ele, né? Ó, é esse daqui. Se não existir nenhum domínio, ele vai dizer, ó, não existe nenhum endereço IP, não existe nenhuma máquina por trás desse domínio aqui, ou esse domínio não está registrado em nenhum servidor DNS no mundo, né? Então aí ele retorna um not found ali, né? Um não encontrado ali enfim, not found é mais um negócio do protocolo HTTP, mas você entendeu, né? O não encontrado, ó, não encontrei, beleza? Então, bem, para a gente simular isso daqui, né? Você pode usar aí na sua máquina o programinha chamado NSLookup, tá? Eu acho que ele também tem no Windows, tá? Você não precisa instalar ele, né? Aqui no Mac ele já vem também instalado, né? Então você digita esses comandozinhos aí que vai ser bem legal, beleza? Aí você digita aqui, ó, NSLookup e aí você passa o domínio, né? O NSLookup, ele é justamente um programinha que faz consultas DNS, né? Ou seja, eu uso o NSLookup, passo um domínio e aí eu vou perguntar para o servidor DNS quem é o endereço IP que responde por esse domínio. Aí eu vou apertar Enter aqui, tá? Alguns valores aqui, por questão de segurança, eu vou estar aí colocando um blur, né? Colocando uma tag aí, beleza? Então aqui, ó, ele me respondeu aqui, né? Ó, o nome, né? Aqui name é o valor do domínio, beleza? Que a gente passou para fazer a consulta. E o address aqui embaixo é um endereço IP que está, né? É o endereço IP no qual esse domínio aqui, google.com, tá apontando, né? Então, olha só que legal. Se eu pegar esse valor aqui, pessoal, e jogar no meu navegador e der Enter, olha só, né? Eu também recebo a página do Google, né? Então, esse daqui é um endereço IP do servidor, né?
que ele tá lá, né? A gente vai falar um pouco de servidor, tá? E não tem muito mistério, pessoal. Um servidor é um computador, né? É um computador, beleza? Não tem segredo algum, tá? Então vamos lá, pessoal. O que foi que acabou de acontecer aqui, né? Aqui em cima a gente tem server, né? Esse server aqui, Caio, o que é esse server, tá? Server 2 pontos e do lado tem um endereço IP. Esse endereço IP é o endereço IP do servidor DNS que você fez a consulta. E aí esse servidor, ele te retornou essa resposta, que é esse cara aqui, beleza? Esse endereço IP aqui, beleza? Então foi o que aconteceu aqui. Olha só que legal, pessoal. Você aí na sua casa tem sua rede, ó. Esse daqui é a sua rede, essa bolinha é a sua rede, né? Dentro da sua rede, você tem, ó, dispositivos, outros computadores, né? Lembrando aqui, computador sempre num sentido mais genérico, né? O computador nada mais é algo que tem um processador, tem uma memória RAM, né? Uma memória primária, uma memória secundária, talvez, né? Enfim, né? É um smartwatch, é o seu smartphone, é o seu notebook, né? É o seu micro-ondas, talvez, também, né? E por aí vai, beleza? E então, aqui na minha rede, por exemplo, eu vou colocar dois caras aqui, que é o meu MacBook, né? E também aqui eu tenho o meu roteador, né? O meu roteador, beleza? O meu roteador, tá bom? E eles estão na mesma rede. O que significa, pessoal? Dispositivos que estão na mesma rede significam que eles se enxergam. Se eles se enxergam, significa o quê? Que eles conseguem trocar informações, eles conseguem enviar dados um para o outro. Ou através do ar, né? Ou através, né, de um cabo, né? Se for através do ar, vão ser através de ondas de radiofrequências, tá? E se for através, né, se o meio for através de cabos, vai ser através de sinais elétricos ou sinais luminosos, tá? No caso aqui, essa comunicação está acontecendo, o meu MacBook, né, ele está acontecendo através de uma interface Wi-Fi. Então, o meio de transmissão de dados vai ser o ar. Aí ele emite ondas de radiofrequência, né? Ele vai emitir aqui, beleza? Então, vamos lá, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Quando o cara, né, da sua internet, o seu provedor de acesso, ele veio instalar, configurar, né, na sua casa aí o acesso à internet, né? Ele colocou o roteadorzinho lá, né? O roteador, ele é um aparelho que ele é multi em um, né? Então ele tem vários recursos, ele foi criado para facilitar a montagem de uma rede, né? Nesse roteador aqui, ele configurou esse servidor DNS aqui, tá bom? O endereço IP desse servidor DNS, que é o que está aí para vocês, vai estar cobertozinho, beleza? No vídeo. Mas ele configurou esse valor. Aí quando o meu MacBook se conectou na rede, né, através do roteador, né, ele se conectou na rede através do roteador, já estava configurado no roteador, aí o roteador fez o quê? Serviu para o meu MacBook. Por isso que o meu MacBook, ele sabe qual que é o servidor DNS que ele tem que consultar, porque o cara configurou no roteador e aí ele passou essa informação para o meu MacBook e o meu MacBook sabe, assim como qualquer outro dispositivo que está aqui na rede, beleza? O meu smartphone, Smart TV, qualquer um, beleza? Eles sabem, né? E aí, esse endereço IP aqui, né, é o endereço IP do servidor que está lá na rede do meu provedor de acesso, né? O meu provedor de acesso, ele já montou um servidor DNS lá para mim, então não preciso me preocupar com isso, beleza? Aí o que é que acontece, ó? Vamos lá, tá? Conceito de rede. Então aqui, pessoal, o roteador, né? Ele normalmente é um dispositivo que ele conhece duas redes, tá? Então, ele conhece, ó, o meu roteador, ele conhece essa minha rede, né? E ele também conhece a rede do meu provedor de acesso, né? Então, vamos lá, né? Deixa eu puxar para cá, ó. Ele conhece essa rede aqui, né? Essa rede que ele conhece, sabe a portazinha de trás do roteador ali, né? A WLAN, né? A WLAN é justamente a porta que o cara colocou um cabo ali que vai lá pro, né, que conecta a tua rede à rede do teu provedor de acesso, beleza? Então ele conecta ali nessa porta WLAN, né, para se conectar com o mundo externo. Então aqui o roteador, ele conhece duas redes, tá? Ele conhece tua rede interna, né? Ele enxerga a tua rede interna e ele enxerga também a rede externa, beleza? Então, o que acontece? Quando você emitiu o pacote de dados, né? Quando você fez essa requisição,
O teu MacBook, como o servidor DNS, né? Ele tá aqui, pessoal, ó. O servidor DNS, ele tá aqui na rede do meu provedor de acesso, beleza? Ele vai estar aqui, o servidor DNS, né? Beleza? Então, o meu MacBook, assim que ele emitiu esse pacote de dados aqui, né? Quando eu aperto o Enter aqui, ele emite um pacote de dados, né? Obviamente, se a gente desconsiderar questões de cache, tá? Também tem questão de cache. O que foi que ele fez? Ele emitiu um pacote de dados, e aí ele viu que esse pacote de dados, ele ia em direção ao meu roteador, né? Ele foi, não em direção, tá? Ele foi, o endereço IP de destino foi o meu roteador. O roteador pegou e falou, ok, ele quer se comunicar com esse cara aqui, que é esse endereço IP aqui, né? Esse que está coberto aí para vocês. Ele quer se comunicar com esse cara aqui. Então, esse cara aqui, eu conheço ele, né? Eu enxergo ele. Aí ele pegou esse pacote de dados e passou ele para o cabo lá da WLAN, né? Virou sinais elétricos, luminosos, dependendo do tipo do cabo, né? Pegou e passou esses dados e aí chegou lá na rede do cara, né? E aqui possivelmente também vai ter outros roteadores aqui. Esse roteador pegou, beleza. Aí ele pega e passa esse dado aqui para o computador que está rodando lá, beleza? Com o servidor DNS, né? Aqui instalado nele. Aí ele pega, quando ele me devolve a resposta, ele faz o caminho justamente contrário. Ele vai me enviando aqui, ó. Aí chega no teu roteador, né? Ele envia aqui pro cara, possivelmente, como eu disse, tem outro roteador aqui, porque o roteador é esse cara que faz essa interconexão entre as redes, né? Ele conecta duas redes diferentes. Esse servidor enviou para um roteador aqui, né? Um roteador de borda, acho que a galera chama assim. E aí ele pegou e enviou para o meu roteador, porque esse roteador aqui conhece duas redes, essa rede e a minha rede. Aí ele pegou aqui, enviou de volta, chegou no meu roteador, o roteador falou, eu conheço esse endereço IP de destino aqui. Aí enviou para o meu MacBook. Aí eu tenho o quê? Eu tenho a resposta, né? Eu tenho esses dados. E aí, se o servidor DNS não tivesse encontrado, pessoal, ele ia continuar de uma maneira recursiva até encontrar esse endereço IP, né? Porque trabalha de uma maneira hierárquica, né? Então eu perguntei, eu coloquei um domínio aqui, sei lá, japa2.com. Aí ele vai lá e pergunta, né, e manda a requisição para o servidor DNS. Ó, servidor DNS, você conhece esse domínio aqui? Aí ele fala assim, não tá aqui, não tem um registro aqui. Aí ele pega nesse servidor DNS, está configurado outro servidor DNS. Aí ele pergunta para outro cara, para outro servidor DNS, que pergunta para outro servidor DNS, que pergunta para outro, né, de uma maneira recursiva. Até ele encontrar ou até ele não encontrar e te dar a resposta de dizer, ó, não existe esse domínio registrado, beleza? E aí, quando ele encontra, obviamente, ele aprende. E aí, agora da segunda vez que você consultar, em vez dele consultar todo mundo na hierarquia ali, ele vai já ter aquela resposta ali, beleza? É claro, tem questão de cache, né? Então vai ter um certo momento que ele vai ter que limpar essa informação e requisitar de novo os servidores DNS aí, autoridade de zona, né? Os servidores mestres, beleza? Aí já é algo bem mais profundo, não é o intuito do vídeo, beleza? Então, pessoal, a gente aprendeu aqui o seguinte, né? Que para eu fazer uma requisição, né, para enviar, para me comunicar com outro computador, eu tenho que saber o endereço IP dele. Só que endereço IP é um valor numérico e para a gente não é tão familiar, né? É mais difícil de lidar, é mais difícil de decorar. Aí criaram esse sistema de DNS, né? Que é justamente esses servidores, né? Que vai, vamos dizer assim, converter, entre aspas, né? Saber qual o domínio, né? Qual o endereço IP, na verdade, que está por trás de um domínio, tá? Também tem o DNS Reverse, tá? Que é justamente quando você descobre um domínio a partir de um endereço IP, né? Então, o DNS normal, você descobre um IP a partir de um domínio e o reverse você descobre um domínio através de um IP, beleza? Aí depois que o browser descobre qual o endereço IP da máquina que está por trás desse domínio, aí ele monta o pacotezinho de dados agora, HTTP, começa esse processo, monta e envia, né, dispara para a máquina, né, lá na que vai estar aí possivelmente vai estar em outra rede, possivelmente na região do Sudeste, né? São Paulo, aí, Rio de Janeiro, nessas regiões mais, no caso da Google aqui, né? Mais centrais. Beleza, pessoal?
Bem, galera, agora eu vou falar aqui para vocês mais a respeito de endereço IP, tá? E máscara de subrede, beleza? É bem tranquilo, não tem muito aqui o que a gente... Assim, dá para aprofundar, obviamente, aqui é só um resumo, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, beleza? Então vamos lá, ó. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês, todo computador em uma rede ele tem que ter um endereço IP, que é justamente para o cara saber para quem, né? Quem que é esse endereço IP que é fulano ali. Então eu tenho que enviar o pacote de dados para ele. Beleza? Lembrando aqui um ponto importante, pessoal. Por exemplo, quando o meu MacBook, né? Quando você vai fazer um acesso à internet, todo pacote de dados, você vai se comunicar primeiro com o teu roteador, tá? Então você envia pacote de dados pro teu roteador, aí o teu roteador pega esse pacote de dados e faz o quê? Roteia. O que é rotear, pessoal? É pegar um pacote de dados e passar ele para frente. Passar, basicamente aqui falando, para outra rede. Isso é roteamento. E é o que a gente chama de salto, né? De hop. Beleza? Vocês vão ver um exemplo bem bacana que a gente vai usar o comandinho aqui, muito massa. Beleza? Então, bem, quando eu entrei nessa rede aqui, né? Eu recebi um endereço IP, né? A gente diz basicamente que o endereço IP, né? Lembra quando você conecta pelo celular e aparece lá obtendo o endereço IP, né? Pois é, isso é a tua máquina, né? Se comunicando com o roteador, mais especificamente com o servidor DNS, pedindo o servidor DNS não, desculpa, o servidor DHCP, não confunda. É servidor DHCP, DNS já passou. É tua máquina especificamente se comunicando com o servidor DHCP, pegando o teu endereço IP ali, beleza? Definindo o teu endereço IP, beleza? Aí o que acontece? Quando eu me conectei nessa rede aqui, o servidor DHCP, beleza? Ele está dizendo que é usando DHCP, né? Que é um servidor que está lá no meu roteador, né? Então o roteador pegou e me deu esse endereço IP aqui, ó, 192.168.1.32, tá? Esse é o meu endereço IP, né? E também me deu essa máscara de subrede, beleza? Então, bem, pessoal, o que é essa máscara de subrede aqui, tá? É bem simples, né? Assim, de números quebrados é difícil. Mas a máscara de subrede, ela serve para indicar quais valores do endereço IP identificam a rede e quais valores do endereço IP identificam a máquina. Então, olha só, esse 255, quando você vê o valor 255, significa o quê? Que esses três primeiros números aqui, né, antes do ponto, eles ainda identificam a rede. Então, olha só, como aqui está 255.255.255, significa que o valor 192.168.1 ele identifica a rede que eu tô. É a rede, beleza? E aqui, como tá 0, ó, ponto 0, significa que esse último valor aqui identifica a máquina. É por isso que se você pegar para ver essas informações nos outros dispositivos, o único valor que vai mudar é esse último aqui. Porque eu estou dizendo na máscara de subrede diz assim, ó, esses três primeiros valores identificam a rede e o último identifica a máquina, beleza? Então, por isso que apenas esse último valorzinho aqui que troca, né? Se você for ver no outro dispositivo, vai ser 192.168.4.33.34, beleza? Né? Porque esses caras eles estão na mesma rede, né? Porque esses três primeiros valores que identificam a rede, beleza? E só o último identifica a máquina dentro da rede, tá bom? É por isso que, olha só, o teu roteador, né? Ele também é um cara que está na mesma rede. Por isso que tu consegue se comunicar com ele. Olha o endereço IP do roteador, ó. É 192.68.1.1. Ele está na mesma rede? Tá, ó. Olha esses três primeiros valores aqui, ó. Esses três primeiros pontos. É igual, é 192.68.1. Se eles estão na mesma rede, eles se enxergam, beleza? Eles conseguem se ver e trocar informações. Aí olha só, o roteador ele é o ponto 1. Não é coincidência, porque ele é o primeiro dispositivo a entrar na rede. Então ele é o ponto 1, entendeu? Né? Ele é, apesar de não necessariamente o servidor DHCP ser algo que é incremental, né? Mas você entende, ele é o primeiro cara da rede, ele é o 1, né? Ele é o 01, beleza? E aí o meu, ó, tá na mesma rede, eu se enxergo. Por isso que eu consigo me comunicar com o roteador, beleza? Então, a gente tem um roteador aqui, né? A gente tem essa rede. Deixa eu ver aqui a questão do texto, a 192.168. Ponto 1, né? Ponto 1. E aqui eu tenho esse meu MacBook.
ele sendo o 192.192, não, desculpa, ele sendo o dispositivo 32 dentro dessa rede, beleza? Bem, pessoal, essa maneira aqui da gente representar não é a maneira mais correta, tá? Porque a gente tem que manter o padrão aí, né, são, deixa eu ver, 16, são de 32 bits, tá? A gente tem que manter esse padrão, beleza? Então, a gente diz assim, a gente não diz assim, ó, vou falar da maneira incorreta aqui. A gente não pode dizer, a gente pode, mas não deve, tá? É mais correto a gente falar da maneira que eu vou ensinar para vocês. Por exemplo, essa é a rede 192.68.1 e o dispositivo MacBook né, o computador MacBook é o dispositivo 32 dentro da rede 192.68.1, né? Esse cara aqui é o 1, né? Isso daqui não é tão correto. A gente tem que manter todo o padrão, né? Então eu digo assim, ó, o MacBook, né, a gente tem que manter os 32 os 32 bits, beleza? Então a gente tem que dizer assim, ó, esse MacBook, ele é o dispositivo 0.0.0.32 na rede 192.68.1.0, né? O 0 aqui, ele é o valor que é neutro, né? Então, se eu coloco aqui, ó, 0.0.0, ele não vale de nada. Como aqui também. Então, agora aqui tá certo. E aqui eu diria que esse cara, ele é o 0.0.0.1, né? Então, eu digo, ó, que essa rede é a 192.68.1.0 e eu tenho o dispositivo 0.0.0.32 dentro da rede 192.168.1.0, beleza? Show de bola? Então essa daqui é a tua rede local, né? Aí quando você quer justamente se comunicar com uma rede, né, com outra rede, você tem que passar pelo seu roteador. Assim como outra rede quer se comunicar com a sua rede, ela tem que passar também pelo teu roteador. O teu roteador é chamado do gateway, tá? Ou seja, ele é o portão de entrada. Tudo que entra na tua rede local entra pelo roteador, beleza? Então, né? E tudo que sai também, né? Então, por exemplo, pessoal, se eu pegar um endereço IP aqui, ó, da Google, que é 142.251.132.238, eu pergunto para você, o meu MacBook, ele enxerga esse endereço IP aqui? Ele enxerga essa máquina aqui, né? Ele enxerga essa rede? Não. Eles são da mesma rede? Claro que não. Eles não estão na mesma rede. O que isso significa? Significa que eles não conseguem se enxergar, significa que eles não conseguem trocar dados e informações entre si. Então, como é que a minha máquina aqui está trocando essas informações com o servidor da Google, né? E nessa máquina aqui, 142.251, blá blá blá. Como é que ela consegue, né? Ela consegue por quê? O que é que acontece? Como ela não enxerga essa rede, né? Ela faz o seguinte, dentro de uma rede, todo o pacote de dados que minha máquina, pegar o meu MacBook aqui, ele quiser enviar para outra rede na qual ele não conheça o endereço IP, ele não enxerga, ele não está na mesma rede, ele passa ele para o gateway. Passa para o gateway. Eu quero me comunicar com esse endereço IP aqui, o 142.151. Eu não estou na mesma rede. O que é que eu faço? Envio para o meu gateway. Quem é o meu gateway? É o roteador. Aí o roteador pega e fala assim, eu conheço essa rede aqui, né? Eu conheço essa rede aqui? Não conheço, mas eu conheço essa outra rede aqui. Aí eu passo pro cara que também vai estar configurado, o roteador também, todo mundo tem um gateway configurado, endereço IP. Aí o roteador pega esse pacote de dados e passa pro outro gateway dele, que vai ser outro carinha que tá nessa outra rede. Essa outra rede vê e fala, eu conheço, não conheço, passa pro meu gateway, né? Aí de gateway em gateway, né? Esse processo que a gente falou, que é o processo de roteamento, vai pulando de rede em rede em rede até chegar na rede onde aquela máquina, né? Onde aquele servidor, deixa eu colocar ele aqui, onde aquele servidor da Google, ó, tá aqui, beleza? Servidor aqui, né? De rede em rede, você vai chegando. Esse é o processo de roteamento, é assim que a internet funciona.
beleza? Aqui eu vou colocar server Google, beleza? Pronto, tá bom? E aí no final das contas tá todo mundo interconectado, né? Obviamente aqui é um exemplo mais simplificado, você tem o backbone da internet, né? Enfim, você tem muita coisa, né? Não dá pra gente explicar tudo aqui em um vídeo e já tá ficando até grande esse vídeo aqui, beleza? Então, é assim que funciona, né? De rede em rede, um pacote de dados chega até um servidor específico, né? Uma rede específica, onde dentro dessa rede vai ter lá o computador, né? O servidor com essa máquina, beleza? Então, bem, aqui, por exemplo, ó, se a gente rodar o valor, né? Se a gente rodar o comandinho, né? Chamado de trace, acho que é trace RT. Deixa eu ver se ele existe. Não, seria trace route. Pronto, trace route mesmo, tá? No Windows também tem esse comandinho, que é o trace route. Trace, né, pessoal, significa ali caminho, né? Então a gente pode saber todo o caminho, né, toda a rota, né? A gente pode observar toda a rota que um pacote de dados ele pula, né, até chegar em uma certa máquina, beleza? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o ns lookup google.com, vou pegar esse endereço IP aqui, beleza? Esse endereço IP aqui. E vou colocar aqui o trace, ó, usar esse comandinho, trace route, e vou colar ele aqui, beleza? Pronto, ó. Você vai ver ele aqui, olha só. A gente pode ver aqui informações bem interessantes. Então aqui ele vai mostrar todo o caminho todos os roteadores que ele passou, que o pacote de dados passou, para ele chegar lá no servidor da Google, né? Que possivelmente vai estar em São Paulo. Ó. A gente pode até ver aqui, né? Que a gente tem aqui um valor aqui com o nome São Paulo, né? Nele, beleza? Nessa rede aqui, nesse servidor, beleza? Então, bem, ó. Aí a gente pode ver todo o caminho aqui, ó. Então, o primeiro pacote de dados, ó, o primeiro aqui, ó, ele foi para o meu gateway. 1192.68.1.1. Beleza? Aí o segundo foi justamente lá para a rede, ó. Lá para a rede do meu provedor de acesso. Beleza? Tem até o nome deles aqui, ó. Smart Internet. Beleza? Foi para o meu provedor de acesso. Então, chegou no roteador, o roteador pegou e mandou para a rede lá do meu provedor de acesso. Aí de lá foi para outra, de lá foi para outra, beleza? Ó, aqui já é outra estrutura de redes também do meu provedor de acesso, ó, você pode ver, né? Que obviamente é gigante, ocupa todo, tem uma cobertura aqui, né? A nível de cidade, né? De estado. Aí depois foi para outra rede, foi para outra rede, foi para outra rede, foi para outra rede, até que chegou ó, lá no servidor da Google, né? Chegou lá, pessoal, aqui ó, em 50 milissegundos. É muito rápido. A gente chegou em São Paulo muito rápido, né? Porque hoje, obviamente, se usa cabos de fibra óptica, né? Então usa aí servidores, usa sinais para transmitir esses dados, sinais elétricos. Então os dados eles viajam na velocidade da luz, beleza? Essa é a grande diferença dos cabos de fibra óptica, tá? Eles transferem sinais luminosos e não sinais elétricos, beleza? Aí chegou lá no servidor da Google em 50 milissegundos, beleza? E aí o servidor da Google, né, quando eu aperto o Enter aqui, obviamente, ele me devolveu a resposta, né, que possivelmente também levou talvez a mesma quantidade de tempo. Então levou no máximo essa conversa para eu ir em São Paulo e voltar 100 milissegundos, cara. Não é nem um segundo. São 100 milissegundos, né? Assim, se a gente colocar aqui que o mesmo tempo de volta, né, de resposta foi o mesmo. Beleza? Aí aqui você vê, ó, né? De roteador em roteador a gente chega lá, beleza? Aí tem essas informações aqui de hops, ó, como eu disse, né? Hops em inglês significa saltos, né? E aí ele diz aqui, né? A quantidade, ó, o max hops, né? O hops max, né? Ou seja, a quantidade máxima de saltos que esse pacote de dados pode dar, né? Porque é o seguinte, por exemplo, se eu colocar um endereço IP aqui, que todo pacote de dados, quando ele é gerado, ele sai da máquina com a quantidade máxima de hops, beleza? Né, de saltos que ele pode dar. Por quê? Porque se o pacote de dados, por exemplo, se a máquina não existir, né? Se o endereço IP não existir, vamos assim falar, ou se ocorrer algum problema, né?
o que vai acontecer? O pacote de dados ele vai ficar indo de rede para rede, para rede, para rede infinitamente, aí vai causar um congestionamento. Isso acontece muito, né? É muito comum. Então ia congestionar toda a rede, cara, né? Toda a internet ia ficar congestionada. Então ele tem que ter esse 64, é o tempo de vida dele, vamos dizer assim, né? Ou seja, a quantidade de saltos que ele pode dar até alguma rede descartar ele. Então quando ele chegar no máximo, né? Se, por exemplo, se desse aqui 64 saltos, quando o outro roteador fosse rotear esse valor, ele ia ver, esse cara aqui já chegou o máximo dele de saltos que ele pode dar, descarta. Aí ele some, ele para de existir e aí não congestiona a rede, beleza? Bem, galera, agora eu vou falar aqui para vocês um pouco a respeito de portas, tá? Que aí é um conceito que a galera bate muito a cabeça, não entende muito bem e tal. Espero que isso aqui entenda para vocês, tá? Então vamos lá, para começar a explicar esse conceito aqui, primeiro eu quero explicar o conceito para vocês ter uma distinção aqui da palavra servidor, tá? Porque servidor a gente pode usar em dois sentidos. A gente pode usar a palavra servidor se referindo ao programa que está rodando dentro do computador, ou a gente pode usar a palavra servidor para se referir a um computador em si, tá? Então, por exemplo, ó, esse servidor da Google aqui, né, que eu dei de exemplo para vocês, né? Vamos dizer que esse cara aqui já esteja enxergando ele, eu vou colocar aqui, beleza? Assim, é um servidor da Google, tá? Então, a gente viu com o comando tracerouter que isso daqui não é verdade, né, pessoal? Aqui é a rede do meu provedor de acesso, o pacote de dados não chegou direto aqui, ele ainda teve mais aí o quantos saltos, né? Ele teve aí mais, contar aqui uns 5, 6, enfim, não sei. Teve mais saltos, né? Enfim, mais ou menos isso daí, beleza? Teve mais saltos do que isso, beleza? Então isso quer dizer que ele passou por mais redes antes de chegar nessa rede aqui, que é onde o servidor da Google tá. Então o que acontece? Um servidor, pessoal, é um computador dentro de uma rede, né? É um computador dentro de uma rede, beleza? Por exemplo, a minha máquina aqui, imagine o teu notebook, o teu computador. Imagine que ela esteja lá em outra rede, tá lá. É um computador, né? Eu falo a palavra servidor, é um computador. Computador como qualquer outro. Tem processador, tem memória primária, memória secundária, e por aí vai, beleza? Então é um computador. Então aqui está o servidor da Google, que é um computador, né? Só que eu posso usar também a palavra servidor para me referenciar o quê, né? Para me referenciar, pessoal, um programa que está rodando dentro desse computador, né? Então, por exemplo, no seu computador, você pode instalar o quê? Um servidor web, né? Então, eu posso falar assim, ó, o servidor web da Google. Eu posso estar tanto me referindo ao computador que está rodando o programa servidor dentro dele, né? Eu posso me referir a esse programinha aqui, ó. Um Apache da vida, um Kafka, né? Não, o Kafka não, pô. Como que é o nome do... O Kafka como que é o nome daquele... o Nginx, né? Pronto, o Nginx. Confundi aqui. O Nginx, beleza? Então, eu posso estar me referenciando a esses caras, tanto ao programa, né? Então, imagine que você, por exemplo, tanto ao programa quanto à máquina, beleza? Então, imagine que você pegou aqui, né? Por exemplo, ó, se eu vim aqui no API que eu tenho, Shop API, e rodar aqui npm start dev, né? Eu subi um servidor web. Então, eu tenho justamente essa estrutura, ó, o meu computador, representando esse quadrado maior, né? E dentro dele, eu tenho um servidor web rodando. Beleza? Então, o que é que acontece? Você concorda comigo, né? Vamos entender portas agora. Você concorda comigo que dentro do seu computador você pode ter vários programas rodando, né? Você pode, eu posso instalar um servidor DNS? Aqui, ó. Pode, meu amigo. Você pode instalar na sua máquina um servidor DNS. Deixa eu colocar ele aqui para trás. Back. Você pode... Ixi, sumiu. Mas beleza, você entendeu o ponto aqui. Pode. Ó, você baixa o programinha na sua máquina Bind e você tem um servidor DNS. Ó, o Bind aqui, Bind9, né? Você tem um servidor DNS rodando na sua máquina. Caio, eu posso configurar ele para substituir ele pelo que o meu provedor de acesso usa? Pode, tá ligado? Só não vai fazer isso porque seria um pouco de burrice, né? Vamos assim dizer. Mas você pode montar o seu próprio servidor DNS. Você compra uma máquina ali, bota elas ligadas o dia todo, né? 24 horas, 24/7, né? Deixa ela ligada e tem o teu servidor ali, entendeu? Então é isso, beleza?
Aí o que acontece, ó? Então, você concorda comigo que dentro de um computador eu posso ter diferentes programas rodando, não é isso? Então, eu posso ter esses caras aqui, ó, diferentes programas, diferente servidor, né? Então, por exemplo, eu dei a dica aqui, eu posso botar esse servidor aqui para rodar, né? E botar outro servidor também aqui na minha máquina, um servidor de banco de dados, ou outro servidor web, beleza? Beleza, galera? Então, outro servidor web, um servidor de banco de dados, né? Eu posso estar rodando vários programas servidores na mesma máquina, né? E aí, se esse cara aqui, ó, por exemplo, o meu MacBook, né? Ele enviar um pacote de dados lá para essa máquina aqui, né? Eles comunicar com ela lá para essa máquina, obviamente não vai ser direto, como a gente já viu, né? Deixa eu colocar essa linha aqui para cima, né? Se eles comunicar com ele aqui, como é que a gente determina qual programa servidor ele quer se comunicar? Será que ele quer se comunicar com um servidor de banco de dados, com um servidor web ou com um servidor DNS que também está rodando aqui? Cara, eu posso fazer? Pode. Pode, entendeu? Assim, você pode, mas não deve, né? Porque, obviamente, é bom você ter um servidor rodando só um... Você tem um computador rodando só um programa ali, servidor específico, né? Então, um computador só rodando o banco de dados, outro computador rodando só a API, né? Outro computador, obviamente, só com o servidor DNS. Beleza? Então, ele sabe, né? A máquina, ela sabe para qual programa servidor ela entregar esse pacote de dados por causa do sistema de porta, porque o endereço IP ele é o mesmo, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, o endereço IP da Google, né? Deixa eu ver aqui, nslookup google.com, né? Eu tenho esse valor aqui, ó, né? Se eu colocar aqui porta 80, né? Ele me responde também, né? Porque é a porta do servidor web, assim como também a porta 443, né? Aqui ele vai dizer, vai dar um probleminha de não secure, aí eu tenho que avançar aqui, beleza? Mas essas duas portas também são portas web, né? Mas nesse computador, nesse mesmo computador, né? Então, na verdade, ali o que aconteceu foi que eu enviei um pacote de dados para um computador que não está na minha rede. Aí, dentro desse computador, tem um servidor web rodando lá, um programa rodando. E esse programa, ele me respondeu, porque esse programa está rodando na porta 80, beleza? Ou na porta 443, que é a porta do protocolo HTTPS, tá? 443, beleza? Então, o sistema de porta é basicamente isso, é para você saber qual programa, né, entregar ali esse pacote de dados, né? Porque o endereço IP ele é o mesmo, mas eu estou me comunicando com diferentes serviços aqui, com diferentes programas que estão rodando em portas diferentes, beleza? Bem, galera, agora eu vou falar aqui para vocês a respeito de protocolo, beleza? Bem, eu puxei a definição aqui da palavra protocolo, tá? Tem uma definição aqui que tem muito a ver com, assim, tem muito a ver com o protocolo que a gente fala, né? Ali na linguagem, no contexto computacional, beleza? Eu gosto muito também da definição do Gabriel Torres, né? Como ele pensa, até pra gente, antes da gente ir para essa definição mais formal, pode até ficar mais claro, né? Mas o Gabriel Torres ele define basicamente protocolo como uma linguagem universal, né? Né? E linguagem, né? Quando a gente fala em linguagem, né? Para que a gente usa uma língua, né? Para se comunicar, né? Então, imagine, por exemplo, que eu e um cara lá do Japão pudesse, né? A gente pudesse se comunicar com uma linguagem ali única, né? Onde os dois se entendem, tá? Então, o que eu quero falar com isso, né? É basicamente o seguinte, tá, pessoal? Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, ó, imagine, por exemplo, aqui dentro mesmo da rede da sua casa, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu smartphone agora, tá? Meu smartphone também está dentro da minha rede, né? Então, o que acontece? Você concorda comigo que esses... Deixa eu ver, deixa eu dar uma aumentadazinha aqui para não cortar. Pronto, o smartphone aqui, tá? E aí ele tem outro IP aqui, né? Blá, 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 né? O que acontece? Tá dentro da mesma rede, né? E aí o que acontece? Você concorda comigo que esses três dispositivos são dispositivos totalmente diferentes, né? Um é um celular, outro é um laptop, né? Um notebook, e o outro é um roteador, né?
Então, eles são completamente diferentes. Eles têm processadores diferentes, eles têm placas de redes diferentes, eles têm, eles têm sistemas operacionais diferentes, eles têm arquiteturas diferentes, né? Então, esses caras, eles são diferentes, né? Né? E por eles serem diferentes, eles falam cada um sua língua, né? E aí, um protocolo, né? Ele é justamente essa linguagem universal, né? Que permite com que esses caras se comuniquem entre si, né? Então, quando eles forem se comunicar entre si, eles são diferentes, mas quando eles se comunicam, eles usam uma única língua, né? Que é o protocolo, né? Que permite com que eles se comuniquem, né? Então, essa linguagem universal que permite com que um computador A transmita um pacote de dados para um computador B e o computador B entenda, né, esse pacote de dados, essas informações. E também vice-versa, né? Quando o computador B transmitir uma resposta, por exemplo, né, para o computador A, ele vai usar ali os mesmos protocolos, né? E vão se entender, entendeu? Então aí o protocolo, né, nessa definição bem legal, bem didática, essa linguagem universal que os computadores usam, né, para poderem se comunicarem, porque eles são diferentes, beleza? E aí, em uma definição mais formada aqui, né, a gente tem o seguinte, tá? Nessa característica sétima aqui, na sétima definição, a gente tem, né? Protocolo é a característica do que segue normas rígidas de procedimento, formalidade e etiqueta, né? Então, pessoal, essa linguagem, ela tem que ser padronizada, ela tem que ser, nessa linguagem universal, que é o protocolo, ela tem que ser rígida, né? Ela tem que ser formalizada, ela tem que ser padronizada, né? Porque se não tiver um padrão, né, você não tem, né? Por exemplo, a nossa língua, ela tem um padrão, né? E esse padrão, se não for seguido, você concorda comigo que se eu falar um português completamente diferente, não sei, trocar as ordens das palavras, das estruturas, né? Vai ficar confuso, vai ficar difícil de entender, né? Então tem que ter um padrão, né? Ó, sei lá, primeiro é substantivo, depois você adjetiva, né? Depois vem um adjetivo, né? Para adjetivar o substantivo. E a mesma coisa, né? Por exemplo, no inglês, isso troca um pouco, né? Primeiro você vem um adjetivo, depois você vem um substantivo. Então são esses padrões, né? Para que existem esses padrões dentro dessa linguagem universal, né? Dentro das nossas linguagens, e também existem padrões, obviamente, a serem bem seguidos, bem rígidos, até mais do que nas nossas linguagens naturais, né? Aí, para serem seguidos, beleza? E o protocolo que a gente mais trabalha aqui, né, é o protocolo HTTP, beleza? Que é um protocolo aí que ele é baseado em texto, né? Então, quando você envia os seus dados, o que você envia é basicamente strings, beleza? E aí, né, fica essa definição aí de protocolo para vocês, né? Então, quando, por exemplo, né, né, se, por exemplo, o servidor que está rodando aqui, ó, esse servidorzinho aqui, lá dentro, é um servidor web, né? Ficou um pouco estranho aqui, né? Mas se ele for um servidor web, deixa eu puxar esse daqui mais para baixo, tem outra coisa minha ali, né? Aqui, deixa eu agrupar tudo. Aqui vai ser difícil, bicho. Epa. Group. Beleza, sumiu alguma coisa, sumiu esse cara aqui. Mas tá, beleza, né? Então, se tem um servidor web aqui rodando, isso significa que ele vai usar o protocolo HTTP, tá? E aí, esse cara aqui, por exemplo, o meu MacBook, o meu smartphone, ele vai ter que saber como gerar o pacote de dados usando o protocolo HTTP, né? E aí eu vou usar um cliente HTTP, né? Então, por exemplo, o browser, ele conversa essa língua HTTP, né? Então, ele consegue gerar pacote de dados em uma estrutura, em um padrão de informações, né? Que esse cara aqui que está rodando o servidor HTTP, que é o servidor web, consegue entender, beleza? Show de bola, né? Então, eu vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês, beleza? Usando aqui né, obviamente, pessoal, se a gente for se aprofundar mesmo, a gente vai ter que falar de uma pilha de protocolos, né? O protocolo HTTP, ele é apenas um protocolo aqui da camada mais externa, da camada de aplicação, né? Mas debaixo dele tem os protocolos de transporte, né? Tem os protocolos de rede ou protocolos de internet, dependendo da referência que você
ler aí, beleza? Então, vamos lá, eu vou fazer um exemplo simples aqui, beleza? E eu vou usar aqui, pessoal, uma aplicação Node, né, para mostrar para vocês, basicamente por trás, né, como essas coisas funcionam. E você pode até mesmo criar o seu próprio protocolo. Por que não? Você pode criar o seu próprio protocolo, tá? Então é o seguinte, o protocolo HTTP, tá, pessoal? Embaixo dele tem outro protocolo trabalhando, protocolo de transporte, que é o protocolo TCP, tá? Mas aqui a gente não vai estar entrando muito em detalhe. Então, para eu criar um servidor TCP, né, o Node ele oferece para mim, o Node ele já tem ali um módulo, né, o módulo NET, que permite com que eu crie um servidor TCP, beleza? Então, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou criar um arquivozinho aqui chamado de TCP Server, tá? .js, beleza? Vou abrir ele aqui com o Nano, beleza? Show. E aqui eu posso escrever algumas coisas, né? A primeira coisa que eu vou fazer o Nano é um editor de texto de terminal, beleza? Então eu posso escrever as coisas aqui, editar os arquivos aqui, beleza? Então isso daqui seria a mesma coisa se eu tivesse no meu Visual Code, beleza? Então eu vou pegar aqui o Net, ó. Isso daqui eu não preciso instalar nada, porque já vem com o Node, beleza? Já é um módulo nativo do Node. Então eu vou pegar o Net aqui, tá? E aí com o Net, né? Eu posso criar aqui um server, net, ó, ponto create server, né? Então é uma funçãozinha que tem ali do módulo, beleza? É o create server. Eu abro ele aqui, beleza, né? Eu pego o server.listen, né? Ou seja, eu coloco ele para escutar e aí eu determino a porta que eu quero escutar. Vou colocar a porta aqui 3000, beleza? Na porta 3000, né? Então, por padrão aqui, ele vai escutar, né, em localhost na porta 3000, tá bom? Esse cara aqui, né, ele recebe um socket, tá? Porque é quando o cara ele se conecta ao servidor, beleza? E aí aqui eu posso adicionar alguns eventos a esse socket, como por exemplo o onData, beleza? O onData, né, é quando aí o usuário, beleza? Vou passar uma função aqui, é quando o usuário ele requisita, né, deixa eu voltar aqui, é quando o cliente ele envia um dado para o servidor, né? E aqui, obviamente, como parâmetro dessa segunda callback, né? É basicamente aquele mesmo padrão, né? De registrar um evento, né? Você tem um on quando receber data, né? E aí, o que eu vou fazer aqui é simplesmente dar um console.log data.toString, beleza? Para mostrar aqui no console, beleza? Vou sair desse arquivo aqui, vou salvar. Epa! Vou salvar esse arquivo aqui, beleza? Aperto aqui o Ctrl X, né? E dou o yes ali. Deixa eu abrir esse arquivo de novo para ver se tá salvo. Tá salvo, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Eu posso aqui, né, também fazer o seguinte, tá? Existe outro programinha que já vem aí nos sistemas operacionais também instalado, tá? Eu creio que também no Windows venha, mas no Linux e no macOS isso é certeza, beleza? Que é o programinha chamado o Netcat, tá? Que a gente chama ele aqui só de NC, tá? É a abreviação dele e aqui ele já funciona. Então, NC, tá? O Netcat ele me permite fazer requisições HTTP, né? Então, eu tenho um servidor e o meu servidor que eu criei agora, né? Que é esse programinha que eu vou botar para rodar aqui. Deixa eu ver até se ele já tá, se ele roda aqui, ver se eu não errei nada. Node, como que é o nome do arquivo que eu coloquei? TCP Server, né? Beleza. Você já percebe que ele deu uma travada aqui, ó, né? O cursor não tá mais piscando, né? Significando que ele tá aqui travado, né? Porque o servidor tá rodando, né? Então agora o servidor tá em pé esperando requisição, beleza? Agora eu vou dar aqui, eu vou usar o NC e eu vou me conectar ao servidor que eu acabei de criar, que tá na porta 3000, né? Então coloco aqui, ó, NC, né? Netcat, localhost e coloco a porta, né? A porta que eu coloquei é a 3000, beleza? Pronto, eu me conectei e estou conectado, né? E agora aqui, né? Então eu recebi aqui a conexão, beleza? Esses caras estão conectados, né? Na hora que eu me conectei, aquele socket foi criado, eu peguei aquele socket e coloquei um evento nele para ele escutar os dados que estão vindo. Então qualquer coisa que eu envio aqui, né, é para aparecer lá no servidor, né? Então eu vou colocar aqui
Hello World, tá? Se eu vir aqui no servidor, ó, tá Hello World aqui, beleza? E se eu for escrevendo outras coisas aqui, né, ele vai aparecendo lá, tá bom, pessoal? Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu terminar esse processo aqui e abrir um novo cara aqui, beleza? Fica mais claro. Vai ser o NC, localhost, porta 3000, beleza? Pronto. Né? Deixa eu ver, ó. O que eu enviar vai aparecendo ali, né? E aí, eu posso até enviar uma resposta de volta aqui, ó, enviar uma resposta de volta pro cara lá, né? Pro cliente. Eu posso pegar, então, aqui o que, ó? O socket, tá bom? Pegar aqui o socket.write, né? E coloca aqui, por exemplo, hello, né? Colocar uma mensagem aqui, tá bom? Subir, né? Salvar, subir o servidor de novo. E aí, vou me conectar de novo. Vamos ver, eu não sei se eu tá rodando, beleza? Deixa eu fechar tudo aqui, acabei me confundindo, rodar de novo, colocar aqui olá, né? E aí ele vai me devolver uma resposta aqui, né? Com o hello, né? Nesse caso aqui, qualquer coisa que eu escreva, ele vai me retornar hello, né? Porque foi o que eu programei para ele sempre retornar para o cliente, né? Então, basicamente, né, quando você faz uma requisição HTTP, você se conecta no servidor, né? Aí você envia dados. Esses dados que você está enviando, né, é uma string, né? Porque o protocolo HTTP ele é um protocolo baseado em texto. Então você vai enviar strings aqui, beleza? Você envia strings. Aí o servidor recebe esses dados, como a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, né? Ele recebe esses dados que você enviou e aí ele faz um parseamento dessa string, né? Então, essas informações que a gente envia aqui, ó, se a gente ver na header, né? Deixa eu colocar all aqui. Ó, essa header aqui, né? O método, o caminho que eu quero, beleza? E todas essas outras informações aqui, cookie, né? Isso daqui nada mais é do que uma string, né? E aí quando chega lá, o servidor, vamos dizer assim, basicamente falando, dá um split nessa string, faz uma regex lá e extrai essas informações dessa string, beleza, pessoal? E aí ele, a partir disso, o que são essas informações que você está enviando? É o que você quer do servidor, né? Porque o servidor, ele te serve. Então, você pede as coisas, né? Por isso que o nome dele é servidor, né? Porque ele serve as coisas, né? Então, você pede algo e aí, como é que ele sabe o que você está pedindo? Porque tá tudo anotado aqui, ó, o que você tá dizendo, né? Você tá dizendo, ó, eu quero, né? Eu tô fazendo uma requisição com o método get, eu quero o conteúdo da rota barra, beleza? Eu estou enviando esses cookies aqui para dizer, ó, esses cookies aqui possivelmente está coisa relacionada à autenticação, né? E aí eu estou enviando esses cookies aqui para dizer que eu sou fulano, beleza? Que eu tô de fato autenticado, beleza? E várias outras coisas, né? Ó, eu estou usando aqui, cadê o user agent, né? Eu estou usando aqui, né, aqui as informações do cliente, né? Então eu estou usando aqui o Chrome 122, né? Eu estou no Macintosh com o Intel Mac, blá blá blá. Né? Então essas informações eu enviei para ele lá, né? Porque eu estou fazendo a requisição, ou seja, um pedido, e dentro desse pedido tem que ter as informações, tem que ter as informações do pedido, o que eu estou querendo do servidor, beleza? Né? Como você, por exemplo, você chega num restaurante, né? Imagine que o restaurante é um servidor, né? E você é o cliente do restaurante, ou seja, você é, por exemplo, o navegador, né? O cliente, né? E o servidor é o restaurante. Quando você chega no restaurante, você é o cliente do restaurante. Nesse caso, na nossa analogia, o restaurante é o servidor. Então, o que é que você faz no restaurante? Você requisita coisas, ou seja, você pede coisas. Aí o garçom vai lá e pega e anota o teu pedido, né? E aí o garçom pega e leva o teu pedido até a cozinha lá e a cozinha, né, até a parte lá da cozinha, enfim, eu não manjo muito. Mas olha o pedido lá, ele quer isso, 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 beleza, né? Se você não soubesse, né, se a cozinha não soubesse o que você está pedindo, ela não saberia o que te entregar, beleza? É basicamente isso, tá? E aí, basicamente, né, nesse cara aqui, ó, eu estou fazendo a requisição, né? Por exemplo, né, eu posso fazer, ó, assim também, ó, né? Ó, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso criar o meu próprio protocolo, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, quando, né? Ó, quando eu enviar o texto, sei lá, get barra
quer dizer que eu vou, né, ou inventar o meu aqui, tipo em português, pegar, né, pegar, barra, eu posso, né, criar o meu próprio protocolo. Então são dados que eu estou enviando para o servidor e a partir aqui do servidor eu pegaria esses dados que foram enviados, né, de uma maneira assim bem simplória, né, bem simples, eu faria um parse dessa string, né, pegaria esses dados e falaria, esse daqui que ele está pedindo, né, ele está pedindo isso daqui, né, então, serve isso daqui para ele, esses dados. Vai lá no diretório tal, abre esse arquivo, pega o conteúdo, né? Quando você pede um arquivo HTML, por exemplo, é isso que o servidor faz, né? O servidor, você bota a rota, aí fala, ele está querendo esse arquivo que está dentro dessa pasta aqui, né? Da pasta, sei lá, posts barra index.html, por exemplo, beleza? E aí eu tenho que ir lá, então, tenho que abrir esse arquivo, pegar o conteúdo dele e enviar de volta para ele, tá? Para a gente ver isso daqui também, né? A gente pode até usar aqui. Antes da gente ir, na verdade, eu quero falar o seguinte, tá, pessoal? O que é que acontece? O protocolo HTTP, ele tem uma, né? Ele tem ele tem uma característica que é o seguinte, né? Sempre quando você envia dados para eles, você faz uma requisição, a conexão ela não é mantida. O servidor ele te envia a resposta e fecha a conexão, né? Então ele faz isso daqui, ó. Você percebe que do jeito que tá, né? Do jeito que tá, quando eu envio o dado, ó, a conexão é mantida, beleza? O protocolo HTTP ele é stateless, então assim que ele te envia, assim que você faz a requisição, né, que você enviou os dados, então eu escrevi aqui, ó, dei enter, eu enviei os dados, eu abri a conexão, né? Quando eu faço isso daqui, eu abro a conexão, aí eu envio os dados. Quando eu envio os dados, um servidor web ele vai fechar essa conexão, beleza? Então o comportamento dele vai ser mais ou menos assim, ó. Socket.write, e aí na hora que ele envia já os dados pro cara, ele pega e dá um socket.end aqui, beleza? Para fechar a conexão. Então seria mais ou menos assim, ó. Vou colocar para rodar aqui de novo, tá? E aí eu vou usar aqui o netcat, né? E vou enviar aqui olá, né? Então olha só, fechou a conexão. Ele me enviou a resposta, que é o hello, que eu coloquei para sempre ele enviar para o cliente, e fechou a conexão. Beleza? É assim que o protocolo HTTP funciona, né? Na hora que você envia a requisição, né? Você primeiro, obviamente, você se conecta ao servidor, aí você envia a requisição, e aí, né, os dados, e aí na hora que o servidor te retorna, ele já fecha essa conexão. Ele não mantém nenhum estado, nenhuma conexão, ele mantém ali os servidores web. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, outra coisa aqui muito massa pra gente ver também, ó, e vocês verem isso daqui na prática, né? Então, por exemplo, ó, eu vou fazer uma requisição aqui para o servidor da Google, tá? O Netcat, ele já faz também aqui se eu passar o domínio, ele funciona também, né? Porque o Netcat, ele vai ser inteligente o suficiente para pegar, fazer a consulta DNS e descobrir qual é o endereço IP por trás desse domínio. Então, eu vou colocar aqui o Netcat para fazer uma requisição para o servidor da Google, né? Que eu posso pegar assim também, tá, pessoal? Google Lookup. Pegar esse cara aqui, tá? E colocar ele aqui, beleza? Colocar ele aqui, ó, endereço IP. E aí na porta 80, né, que é a porta padrão web, beleza? Aí olha só, vou me conectar com o servidor da Google, que é esse mesmo cara aqui, ó, que eu tô fazendo a requisição. Eu vou me conectar lá com o servidor web, ó. Ou seja, com o programinha que tá rodando na máquina 172.2.17.162.142, né? Eu vou me conectar a essa máquina na porta 80, no programinha que está rodando na porta 80 nessa máquina. Vou apertar Enter. Ó, abrir a conexão, né? Eu abri a conexão. Aí eu vou enviar alguma coisa aqui, né? Teste. Enviei. Aí o servidor recebeu o teste e falou assim, eu não entendo nada. Por quê? Porque é um servidor web. Para ele entender a minha requisição, eu tenho que enviar as strings seguindo o protocolo. Ó. Ele deu até aqui um bad request, uma má requisição, né? Bad request é quando é culpa do cliente. Eu estou enviando dados que o servidor ele não entende, beleza? Agora, se eu seguir o protocolo HTTP, olha só que legal, ó. O protocolo HTTP é string. Eu posso enviar get, ó, barra. Olha só, é uma string, pessoal, é uma string isso daqui. Dou enter aqui. Agora sim ele entendeu, ó. Ele entendeu que eu fiz um método get, eu estou pedindo aqui a página index da Google. E se eu ver isso daqui, deixa eu dar uma limpeza aqui, ficar melhor, beleza? Get barra, né?
Se eu ver esse conteúdo aqui, ó, é o mesmo conteúdo que desse cara aqui, ó, do Page View Source, tá? Quer ver? Vamos lá, olha só o começo aqui. Vamos pro começo aqui, ó, é o doctype, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Ó, tá aqui ele, ó. É o doctype, tá vendo, ó? Aqui a gente tem as informações da header, ó, que é o que eu posso ver aqui, beleza, ó? Ele me enviou uma string zona, ó. São as coisas que eu consigo ver aqui, tá? Ó, 200, ok, beleza? Date, ó, né? A mesma coisa aqui, né? Só que aqui tem algumas aqui, ó, o date, tá vendo? Beleza? É a mesma coisa. Aí aqui vem um corpo, ó. Tá vendo que o corpo aqui, ó, olha a header aqui, ó. A header é esse cara aqui, beleza? A header de resposta, né? E aí depois tem um espaçozinho e depois do espaço vem um corpo, ó, que é o conteúdo, todo o conteúdo HTML, tá vendo, ó? É o mesmo conteúdo que esse daqui, ó, que é o corpo, né? Só qual é a diferença? O meu navegador, ele consegue interpretar essa string aqui, né? Porque ele vai ver que tem tags HTML, né? E aí ele vai interpretar isso para elementos aqui, para componentes, né? Na tela, né? Porque esse daqui ele tem obviamente um motor aí gráfico, né? Para renderizar essas tags HTML. Beleza? Então aqui tá a mesma coisa, ó. Se eu vir aqui no final, ó, HTML, body, tá vendo, ó? Aqui vocês vão ver possivelmente minha câmera. Mas esse daqui é o conteúdo, né? O que tem aqui, né? Tem aqui nessa página web, beleza? Show de bola, né? Então, bem, pessoal, é basicamente isso daí, tá? A gente poderia ter ido muito mais profundo, mas aqui foi mesmo só para sintetizar as coisas, só para vocês entenderem basicamente aí como a internet funciona, tá? Tentei explicar de maneira simples aí. Eu sei que é muita coisa, talvez algumas coisas tenham ficado confuso, mas, né, se você se aprofundar aí, for lendo a respeito de redes, né, as coisas vão ficando mais claras, né? Como eu disse, a recomendação que eu deixei para vocês são as literaturas, né, e cursos do Gabriel Torres, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês deixaram, deixa o like aí, beleza? Comenta o que vocês acharam, se inscrevam no canal, vai ajudar bastante, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E valeu, falou e fui!